A paz do Senhor, é um prazer estar novamente através deste canal do pastor Edivaldo Bueno no YouTube. E nesta oportunidade nós vamos falar de mais uma lição que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar o tema da lição de número 8 da classe dos jovens. E o tema é relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. É um assunto muito importante, é um assunto que abordamos com frequência na igreja e é um assunto que merece da nossa parte um estudo e um cuidado muito importante, porque é algo que faz parte da vida de todo ser humano. Então, a lição de número 8 com esse tema relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Os objetivos dessa aula é compreender que o relacionamento sexual é para o casamento e conscientizar os jovens da perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual. Então, diante desses objetivos, nós temos que compreender que o relacionamento sexual ele é exclusivo para o casamento. Então os jovens precisam entender qual é a visão, se conscientizar de qual é a visão bíblica com relação ao relacionamento sexual. Então o conhecimento é muito importante. O texto do dia está lá em Provérbios, capítulo 5 e verso de número 18, ele diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A síntese desta lição diz assim: o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e é indissolúvel. Então, diante de tudo isso, o texto bíblico da nossa lição, e é o texto que nós vamos usar aqui para refletir neste tema, está lá em Provérbios, capítulo 5, do verso 15 até o verso 19, e primeira carta aos Coríntios, do capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 5. Então nós vamos embasar o nosso estudo em cima desses dois textos bíblicos, de Provérbio e de 1 Coríntios. Diante de tudo isso que nós falamos, eu quero iniciar esta reflexão dizendo que o conhecimento sobre este assunto é muito importante para todos nós, para a família, para a mãe, para o pai, para os filhos, e deve ser um assunto discutido e falado dentro das casas. É importante nós, como partes da família, nós termos essa consciência de que assuntos como esse não podem deixar de acontecer dentro da nossa casa. Um assunto como relacionamento sexual, falar sobre sexo, falar sobre qual é a perspectiva cristã, ou seja, o que a Bíblia nos ensina a respeito de sexo é muito importante. Temos que quebrar um tabu que existe, cultural, de não se falar sobre sexo dentro de casa, às vezes por medo, às vezes por vergonha, e são tantas as coisas que servem como uma barreira para a gente falar de assuntos como esse, de tratar de assuntos sexuais dentro da nossa casa. Mas fato é que isso faz parte da vida de todos. E se nós não tivermos a sabedoria de falar isso dentro da nossa casa, instruir, conversar, aprender, dialogar sobre esse assunto, fato é que de uma maneira ou de outra as pessoas vão adquirir conhecimento. Só que se algumas pessoas não tiverem essa consciência, talvez os filhos, eles vão aprender sobre esse assunto em escolas, com amigos, e a preocupação é de que maneira eles vão aprender sobre esse assunto. Porque a visão bíblica sobre o assunto sexo e relacionamento sexual é muito diferente da visão mundana
com relação a sexo e o relacionamento sexual. Então é muito importante a gente ter essa visão bíblica sobre esse assunto, porque a Bíblia fala de sexo. Essa é uma realidade. Então o ponto 1 da nossa revista, ele diz sobre o relacionamento sexual no casamento. Tá? E o primeiro tópico ele fala a dificuldade na canonização de textos bíblicos que trata de relacionamento sexual. Então, só para a gente ter uma ideia, em cima dessa introdução que eu dei, para os irmãos terem uma ideia, você que é jovem, você que é professor, para vocês terem uma ideia, este tabu de falar sobre sexo, essa dificuldade de falar sobre o sexo, é algo que acompanha a sociedade, é algo que não é de hoje, isso acompanha o homem na sociedade. Então, para os irmãos terem uma ideia, até mesmo na canonização, ou seja, na formação do cânon bíblico, algumas pessoas, alguns estudiosos tiveram problema em aceitar alguns textos que falavam sobre sexo. Tiveram dificuldade em aceitar textos que não eram textos espirituais, mas eram textos reais que falavam sobre sexo. Então, alguns quiseram até deixar fora do cânon bíblico assuntos relacionados a sexo. Mas graças a Deus que isso não aconteceu, porque a formação bíblica é algo que vem do poder do nosso Deus, da intervenção do nosso Deus, e Ele, é claro, não deixou que isso acontecesse. O assunto relacionamento sexual está inserido na Bíblia e é sobre ele que nós devemos aprender. Eu separei um texto aqui que é bem interessante para a gente começar a pensar, né? Que está lá no livro de Cântico dos Cânticos, que é um livro, talvez o principal livro, que trouxe aí alguns desentendimentos com relação ao assunto sexo dentro da Bíblia. Muitos quiseram deixar esse livro de fora. Então eu trouxe dois versículos aqui, só para a gente ter uma ideia do que fala esse texto e para que nós possamos entender e dar sequência aqui no nosso pensamento. Então, Cantares de Salomão, lá no capítulo 1, ele diz assim: se ele me beijasse e se sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. No capítulo 3 tem um verso que diz assim: seus dois seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela, que repousam entre os lírios. Então eu separei esse texto só para os irmãos terem uma ideia de alguns assuntos que são tratados ali nesse livro, do Cântico dos Cânticos, que ele vem falar de uma declaração de amor do noivo para com a sua noiva e da noiva para com o seu noivo. É um assunto entre casados, né? Então, nós vamos ver ali o noivo se declarando para sua noiva e a noiva se declarando para o seu noivo. E isso de forma bem íntima. Eles falam de beijos, falam de carícias, o noivo cita a beleza dos seios da sua noiva. Então, eles falam aqui de uma intimidade que há entre o casal, e isso é para ser descoberto, né? É para ser vivido no casamento. Mas essa intimidade que esse livro nos mostra, desse relacionamento entre o noivo e a noiva, né? Entre os casados aqui no caso, essa intimidade que eles mostram é algo que deve ser vivido no casamento, entre o homem e a mulher. Não deve ser um tabu, não deve ser um assunto que deve ficar de fora. Então, o conhecimento aqui, ele é muito importante. Então, nós temos que entender que essa dificuldade que muitos têm de falar sobre sexo tem que ser quebrada. Essa dificuldade que muitas pessoas têm de tratar desse assunto dentro de casa tem que ser vencida, porque esse assunto
ele deve ser tratado. A Bíblia fala, a Bíblia mostra, então nós devemos discutir isso dentro da nossa casa. Porque quando a gente abre a nossa mente para entender assuntos como esse, fica fácil a nossa compreensão. Tá? Fica fácil compreender o que a Bíblia fala sobre o relacionamento sexual, quais são os parâmetros, o que o Senhor nos ensina, o que Deus deixou determinado, fica muito fácil compreender. Então, a instrução é a melhor arma para a gente vencer as ciladas que o mundo nos oferece. Porque é fácil de compreender, só que tem que ter conhecimento, porque os desejos sexuais são difícil de lidar, são situações difíceis de lidar. Então, um jovem ele pode ter dificuldade para lidar com os seus desejos sexuais. Por quê? Primeiro porque não tem conhecimento, não tem sabedoria, não sabe como lidar. Então, você que é professor, está ouvindo este início de pensamento, é muito importante que você leia muito esta lição, é muito importante que você procure subsídios, aprofunde aí, tá bom? O seu conhecimento com relação a este assunto, até para você falar de forma natural, até para você ensinar que é algo natural, criado por Deus, feito por Deus, e nós temos que ter naturalidade para falar sobre o relacionamento sexual, para que um jovem, um adolescente e até mesmo um casal, né, o marido e a mulher, eles possam ter facilidades de lidar e compreensão para lidar com os desejos sexuais, tá bom? Então, é preciso ensinar para saber como lidar. Isto é muito importante, porque se nós tivermos esta compreensão e se nós tivermos a graça de Deus para ensinar sobre este assunto, muitos problemas podem ser evitados. Porque muitos jovens não têm conhecimento, porque não aprendem dentro de casa e é instruído pelo mundo, às vezes instruído pelas escolas que têm uma visão totalmente diferente da visão bíblica, muito deturpada. Então eles vão aprender na rua, então eles não sabem como lidar. E ao não ter conhecimento, né, não saber como lidar, muitos problemas podem fazer parte da vida da juventude, da adolescência, como por exemplo a gravidez indesejada, né? Por falta de conhecimento, por não saber como lidar com os desejos sexuais, por não ter sabedoria para falar sobre sexo. Então, a gravidez indesejada é algo que está acontecendo na vida de adolescentes, de jovens, e isso acontece na vida de muitos adolescentes e de muitos jovens. E o problema da gravidez indesejada é que o início da família vai ser uma família sem estrutura, vai ser uma família sem embasamento, sem sabedoria, sem um equilíbrio. E isso, se a pessoa não tiver a graça de Deus e a sabedoria de Deus para lidar, isso pode acompanhar ela para o resto da vida dela. É muito importante o planejamento familiar. Então, famílias desestruturadas, elas começam por falta de conhecimento de assuntos como esse que nós estamos tratando aqui. Outro problema que pode acontecer, e um problema muito grave, são as DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um problema muito grave, como por exemplo a AIDS, que até hoje não foi encontrada cura. É uma doença transmitida no relacionamento sexual. Uma das formas, né, de contrair essa doença é o relacionamento sexual. E isso acontece por quê? Porque o jovem não tem sabedoria para tratar e lidar com esses assuntos. Não sabe como lidar com esses assuntos. Outro problema que eu coloquei aqui para falar é o aborto, né? Acontece a gravidez indesejada, entra o desespero, a depressão, a pessoa não sabe como lidar, a família não sabe como lidar, e às vezes a solução mais lógica na hora do desespero é o aborto. Então são problemas da nossa sociedade, são problemas que nós estamos vendo acontecer, até mesmo dentro da nossa família,
até mesmo de pessoas que estão muito próximas de nós, nós estamos vendo acontecer e às vezes há um tabu, né? Há uma barreira para falar de assuntos como esse. Então a primeira coisa, professor, a primeira coisa que você deve instruir os seus alunos é eles abrirem a mente para falar sobre sexo, para falar de relacionamento sexual, para falar de desejos sexuais, para que eles possam aprender qual é a visão de Deus, para que eles possam ter sabedoria para lidar com esses assuntos. O ponto 2 da nossa revista, ele fala sobre a escolha do cônjuge, né? É uma das decisões mais importantes da vida. Então, o jovem, ele está diante de uma decisão muito importante da vida dele. Que decisão é essa? Quem vai ser a sua esposa ou quem vai ser o seu marido? Isso faz parte da juventude, porque a juventude, ela começa a se relacionar e faz parte do relacionamento da juventude alguém que ele cria um afeto, um carinho, um amor, e desse afeto, desse carinho, desse amor, ele vai resultar num casamento. Só que o casamento, de acordo com a visão bíblica, não é algo que acontece hoje e se desfaz amanhã se não der certo. Não é algo que é feito hoje e amanhã é abandonado se não deu certo. Nós lemos aqui que nós devemos conscientizar os nossos jovens que o relacionamento sexual no casamento, ele é monogâmico, ele é hétero e ele é indissolúvel, ou seja, o casamento não pode ser desfeito por qualquer coisa, tá? Por qualquer acontecimento. Então é muito importante o jovem ter uma consciência muito grande do que é o casamento, da responsabilidade do casamento, tá? Para que ele possa entender que no casamento não é só relacionamento sexual. Então é muito importante que o jovem entenda as etapas do seu relacionamento para que resulte num casamento e que esse casamento seja de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, quando a gente fala da escolha, né, do cônjuge ou da escolha da esposa, da escolha do marido, e é uma decisão muito importante para a vida, o jovem que namora ou que está pensando em namorar, porque o cristão, e é muito importante você entender isso, o cristão, ele não namora simplesmente por namorar, ele namora pensando que este relacionamento vai resultar no casamento. Tá? O cristão, o jovem, não fica com um, fica com outro, fica com 10, experimenta todo mundo para tomar a decisão. Isso não faz parte da visão cristã. A visão cristã e bíblica é que o jovem casal de namorados, eles investem no seu relacionamento pensando no casamento. Tá? Então eu invisto no meu namoro pensando na próxima etapa, que é o noivado e o casamento. Então, hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande com relação ao relacionamento, começando pelo namoro. Tá? Então, quando o jovem ele pensa em namorar, ele tem que entender o que é o namoro. Quando ele vai noivar, ele tem que entender o que é o noivado. O casamento, ele tem que saber o que é o casamento, para que ele possa caminhar por essas áreas de forma sábia, né? No namoro, eu tenho que caminhar com sabedoria, de acordo com a visão cristã. No noivado, caminhar com sabedoria, de acordo com a visão cristã. E no casamento, caminhar com sabedoria, para que meu casamento possa ser indissolúvel, possa ter a bênção de Deus e eu possa ser feliz no meu casamento. Então, essa inversão de valores que acontece hoje, nós temos que ter sabedoria para lidar. E que inversão de valores que eu estou falando? Hoje as pessoas querem viver no namoro aquilo que é para viver no casamento. E querem viver no casamento aquilo que é para viver no namoro. Do que eu estou falando? No namoro, as pessoas querem se relacionar sexualmente. Querem ter relações sexuais. Biblicamente isso é errado, porque a relação sexual
é um ato pro casamento, não pro namoro. Então as pessoas, né, o casal de namorado, com aqueles desejos ardentes, né, com aquela paixão no coração, eles acabam não tendo sabedoria para lidar com os desejos sexuais e acabam se entregando aos relacionamentos sexuais no namoro. E isso é um erro muito grave. Então, eles vivem no namoro o relacionamento sexual, que é para viver no casamento. E quando chega no casamento, e já é um casal que se relaciona sexualmente desde o namoro, quando chega no casamento, eles vão perceber que o casamento não é só relacionamento sexual, que o casamento requer de nós outras responsabilidades, e é o que acontece. Eles vão querer viver no casamento aquilo que era para ter vivido no namoro. Eles vão querer se conhecer no casamento. Aí o marido vai conhecer quem é a esposa vai conhecer quem é o marido, e talvez possam chegar a uma conclusão de que eles não se amam. Eles tinham paixão, mas não tinham amor. A paixão acaba, agora o amor ele é duradouro. Então, muitos casais vivem o relacionamento sexual no namoro e quer se conhecer no casamento. Isso é um erro muito grave. E é por isso que muitos divórcios têm acontecido dentro da igreja, dentro das igrejas. Então, o namoro, para que serve? Para você conhecer a pessoa a qual você está se relacionando. Para você ter a visão, para você ter a sabedoria de que se ela é realmente a esposa ou o marido que Deus escolheu para você. Então você vai conhecê-lo no casamento. Quem são os seus pais? Né? É muito importante você conhecer quem vai ser a sua sogra, quem vai ser o seu sogro, se você se relaciona bem com eles, quem vai ser os seus parentes. É muito importante você conhecer a família de quem você está se relacionando. Não adianta querer conhecer no casamento, mas não adianta mais. É muito importante você conhecer se a pessoa com a qual você está se relacionando é uma pessoa que às vezes tem os mesmos pensamentos que você. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de estudar. Talvez a pessoa que você se relaciona não gosta. Você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. A pessoa com que você se relaciona não gosta. Então como é que vai ser esse relacionamento? Será que não vai cair no que a Bíblia nos ensina do jugo desigual? Que você caminha por um caminho, só que a pessoa que você está junto, ela quer ir por outro caminho. Então isso é muito importante. Esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento é muito importante que aconteça no namoro. Você tem que investigar quem é a pessoa que você se relaciona. E isso serve para o homem e para a mulher. A mulher deve investigar quem é o namorado. O namorado deve investigar quem é a namorada, deve saber, deve conhecer minuciosamente, saber tudo, né? A conversa é muito importante no namoro, para que quando vocês atingirem uma etapa acima, vocês possam estar conscientes de quem você está se relacionando. Então isso é muito importante, tá bom? Não queira saber quem é o teu marido no casamento. Não queira saber quem é a tua mulher no casamento. Conheça antes, tá bom? Para que você possa desfrutar um casamento feliz. Então isso é muito importante. É importante ter equilíbrio, tá? Por que eu falo do equilíbrio? Porque o relacionamento no namoro, ele tem que ter um equilíbrio. E ele não pode ser algo nem muito rápido, né? Eu vou tomar uma decisão de me casar. Quanto tempo você namora? Eu namoro fazem 3 meses. Mas eu amo, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Com 3 meses você tomou essa decisão. Isso é muito precipitado. Você está tomando uma decisão pela paixão. E como eu disse, a paixão ela é passageira. A paixão ela é devastadora. Ela vem de forma muito rápida. Mas da mesma maneira que ela vem, ela vai. Então, tem que ter equilíbrio, não pode ser uma coisa muito rápida e nem muito demorada, para que você também não venha sofrer com os desejos sexuais que acontecem no namoro. Então o namoro tem que ter um equilíbrio, não pode ser rápido, porque a paixão nos engana, mas também não pode ser muito demorada, porque os desejos sexuais eles podem nos vencer.
Então tem que ser algo equilibrado, algo orado, algo consciente, algo que venha da parte de Deus. Porque quando você toma a decisão de se casar, você está formando um time, né? Você se une com a sua mulher, como diz a Bíblia, e se torna uma só carne, né? Ou seja, você se torna um time, tá? E ninguém entra num time para perder. Ninguém entra num time para que esse time venha a ser desfeito. Na formação do time, você está pensando em ganhar, tá? Então, quando você formar o time com a sua esposa ou com o seu marido, é para vencer. Então, todas as etapas devem ser vencidas de forma sábia. Você tem que buscar ter sabedoria para lidar com as etapas do namoro, do noivado e do casamento. Então é muito importante você ter essa consciência, é muito importante o professor aqui dos jovens trazer essa consciência para o seu aluno, tá? Então, quando você termina ali o período do namoro, do noivado, e agora você decide se casar, tá? Agora eu conheço o meu marido, eu conheço a minha esposa, sei quem é, passei todas as etapas de forma consciente, de forma bíblica, agora eu vou dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O casamento. Então o casamento, ele vai trazer algumas bênçãos aí que é vivida no casamento. E eu estou falando do sexo, né? O sexo é para ser vivido no casamento, para ser desfrutado no casamento. E é isso que fala o ponto 3 do primeiro tópico da nossa revista. O relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa e no casamento. Então, nós vamos usar aqui Provérbios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 19, para a gente ter essa visão de que o sexo é algo específico para o casamento. Então, agora eu sei quem é a pessoa certa e agora eu vou desfrutar no casamento de algumas bênçãos que o casamento me oferece. Dentre elas, o sexo. Olha o que diz o verso de número 15 do capítulo 5 de Provérbios. Beba das águas das suas cisternas, das águas que brotam do seu próprio poço. De forma poética, o que esse texto está nos mostrando? Esse texto nos mostra que eu devo desfrutar do meu casamento com a mulher que eu escolhi, com o homem que Deus me deu para que eu possa me casar, tá? Então, a mulher e o homem devem beber da água da sua cisterna, ou seja, daquilo que você escolheu ou daquilo que Deus te deu, daquilo que você entendeu que é o melhor para a tua vida. Tá? O melhor para a tua vida é a tua cisterna, né? É beber água da sua cisterna, não da cisterna dos outros. Um dos grandes problemas nos relacionamentos entre marido e mulher, tá? É que muitas pessoas querem pautar o seu casamento olhando para a vida dos outros, né? Olhando para o relacionamento dos outros. Não. Beba das águas da sua cisterna. É com a mulher que você escolheu, com o homem que você escolheu. É dali que você vai tirar a alegria para o seu casamento. Tá? Das águas que brotam do seu próprio poço. É dali, da sua mulher, é da sua esposa. E única, e único, não tem mais de um. É da mulher que Deus te deu. É do marido que Deus te deu, único. É dali que você vai buscar a alegria para a sua vida. Tá bom? Então, diante da mulher escolhida, olha o que diz o verso de número 16. Por que deixar as suas fontes transbordem pelas ruas, ou os teus ribeiros pelas praças? Do que está falando aqui de forma poética? Está falando que o casal, quando eles formam um time, eles são fonte de prazer um para o outro, tá? A sua mulher, a sua única mulher, é a sua única fonte de prazer. O seu marido, o seu único marido, é a sua única fonte de prazer. E eu estou falando aqui de sexo, tá bom? Então por que deixar que as suas fontes transbordem pela rua, né?
ou que os teus ribeiros pelas praças. Ou seja, isso não é para ser compartilhado, isso não é para ser dividido, isso é exclusivo. Então está falando aqui de infidelidade. E se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina que Deus abomina, é a traição, é a infidelidade. E da onde surge a infidelidade? Como é que as pessoas têm coragem de trair? Por quê? É por causa do pecado do egoísmo. Tá? O pecado do egoísmo é a fonte da infidelidade. Porque a pessoa que é infiel, ela está pensando nela, somente nela. Tá? Então o egoísmo ele é a fonte da infidelidade. Então é por isso que esse texto, de forma bem poética, ele diz assim, olha, por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas, ou os teus ribeiros pelas praças? Ou seja, por causa do egoísmo, tá? Por causa da pessoa pensar só nela, somente nela, ela não vai ser uma fonte exclusiva de bênçãos para o marido ou para a esposa. Então a infidelidade não pode fazer parte do casamento, tá? Não pode, não deve fazer parte do casamento. Então tome muito cuidado com o egoísmo, porque a infidelidade ela é fruto do egoísmo. A pessoa pensa somente no prazer dela, só pensa nela. E ao pensar somente nela, ela se torna uma pessoa infiel. Verso 17 ele diz assim, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Tá? Então o casamento ele é baseado na confiança. O casamento ele é baseado na fidelidade. Então o marido, a mulher, ele deve aproveitar aquilo que a sua esposa pode lhe oferecer. Tá? O cônjuge, eles devem aproveitar, eles devem usar um ao outro. Eles devem valorizar o que um tem e o que o outro tem. Eles devem compartilhar e desfrutar disso. Tá bom? Você não precisa olhar para a pastagem do vizinho. Você não precisa olhar para o jardim do vizinho. Você pode olhar para o seu próprio jardim e dali você plantar, trabalhar, investir no seu jardim para que ele possa dar belas flores. Então, aproveite a sua esposa, né? Valorize a sua esposa. Isso é muito importante. E tudo isso tem que estar arraizado, alicerçado na confiança e na fidelidade. É por isso que o verso 17 está dizendo assim, ó, que elas sejam exclusivamente sua. É exclusivo o relacionamento do homem e da mulher. E aí ele diz no verso 18, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Alegre-se com a esposa da sua juventude e seja bendita a sua fonte. Ou seja, a fonte que você vai beber, ela tem que trazer bênção para a tua vida. Então uma visão bem simples aqui, você que está pensando em iniciar um relacionamento, investir para que se torne um casamento feliz, coloque uma coisa na sua cabeça. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Porque quando você casa com o pensamento de que eu tenho que ser feliz, é um pensamento egoísta. Então você vai buscar no outro, talvez, aquilo que ele não tem para te oferecer. Então o pensamento de quem quer se casar e viver um relacionamento feliz é: eu preciso fazer o outro feliz. Eu preciso fazer a minha esposa e o meu marido feliz. É o meu papel fazer o outro feliz. Isso é muito importante. E como você vai conquistar isso? Através da comunicação, através da compreensão, investir e construir um relacionamento com inteligência. Isto é muito importante para o casal. E o verso 19 ele diz assim: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Olha como ele finaliza o pensamento aqui no verso 19, tá? O escritor aos Provérbios neste poema. Gazela amorosa era um elogio daquele período, daquela época,
corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o farte de prazer, e se embriague, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, a esposa, como o marido, é a fonte de prazer no relacionamento. Então, que isso possa ser uma realidade na sua vida, tá bom? Sexo não é pecado. Sexo precisa ser vivido de acordo com os ensinamentos bíblicos. Sexo é fonte de prazer. Sexo é para gerar filhos. E isto é uma bênção. Só que isso é algo exclusivo para o casamento. Então, no casamento, o casal deve ter sabedoria para construir um relacionamento sexual saudável. Isto é muito importante. Isso tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, porque é através do conhecimento que você vai investir no seu relacionamento e construir aí uma família feliz, uma família que vai gerar frutos, vai te dar prazer na área sexual, só que vai gerar frutos como os filhos, que são bênçãos, que são heranças do Senhor. Então é muito importante você entrar num relacionamento com sabedoria. E o ponto 2 da revista, que aí vai entrando numa área um pouco mais teológica, ele diz assim: a perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Qual é a perspectiva cristã para o relacionamento sexual dentro do casamento? Aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 1. E só para a gente entender um pouco esse contexto, lá em 1 Coríntios capítulo 7, a igreja de Corinto, ela vivia alguns questionamentos porque as pessoas não tinham sabedoria para lidar com algumas situações. Havia uma influência gnóstica muito grande que estava trazendo e influenciando, estava trazendo dúvidas e influenciando até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual que era o pensamento gnóstico? O pensamento gnóstico, tá, de forma bem simples aqui para a gente compreender, é que a matéria, né, o corpo, né, o físico, ele é mau, tá? E só o que é bom é o espírito. Então o corpo não presta porque é mau e somente o que tem valor, o que presta é o espiritual. Então isso estava gerando algumas dúvidas. Por quê? Algumas pessoas pensavam o seguinte: olha, já que o corpo é mau, não tem valor, o físico, o material não tem valor, eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo. Aquilo que eu quiser, eu faço do meu corpo. Inclusive com relação ao prazer sexual. Posso ter prazer da maneira com que eu achar interessante, do jeito que eu quiser. Tá? A segunda dúvida é que já que o corpo é mau, o corpo físico não tem valor, então eu devo matá-lo. Então algumas pessoas não faziam nada com o corpo. Então Paulo ele vai responder essa segunda dúvida aqui, que algumas pessoas estavam querendo mortizar o corpo, ou seja, eles não estavam querendo fazer nada com o seu corpo físico. E aonde isso estava influenciando? Nos casamentos. Por quê? Porque algumas pessoas deixaram de praticar o sexo porque entendia que o sexo era mal, porque o corpo não podia ter prazer. Então Paulo ele vem responder esse questionamento no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, tá bom? Então quando ele diz assim, olha, quanto aos assuntos sobre os quais vos escreveram, é bom que o homem não toque em uma mulher. Tá? E aí no verso 2 diz assim, ó, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada um o seu próprio marido. Fala aqui da exclusividade. Verso 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. Está falando também do sexo aqui, que o homem deve cumprir o seu papel de homem e a mulher deve cumprir o seu papel de mulher dentro do casamento. E isso inclui o sexo. Isso inclui o sexo. A prática sexual, ela tem que ser algo ativo no casamento. Verso de número 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É aquela ideia que eu falei há pouco, de que eu tenho que fazer a minha esposa feliz e a minha esposa deve pensar em me fazer feliz. É uma troca.
Casamento é o marido pensando em fazer a esposa feliz e a esposa pensando em fazer o esposo feliz. Então diz que o homem tem autoridade sobre o corpo da mulher e a mulher tem autoridade sobre o corpo do marido, para que haja essa troca, tá bom? E o verso de número 5 que diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então o apóstolo Paulo está dando um ensinamento diante de tudo que eu falei aqui neste pensamento, nessa reflexão, nesta aula, de que nós temos que ter sabedoria para lidar. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não se recusem um ao outro. Ele está falando do sexo aqui. Tá? O sexo é essa troca, é essa coisa bonita que Deus criou entre o homem e a mulher, essa fonte de prazer, que geram frutos, que geram heranças abençoadas por Deus. Tá? Então, a abstinência ou deixar de praticar é só por um consentimento mútuo. Tá? Então, depois devem se unir novamente para que Satanás não os tente. Então, o segredo aqui, e é aqui que eu quero enfatizar, depois o professor vai aprofundando, logicamente, nosso objetivo aqui não é dar a aula, mas trazer alguns pontos importantes. O objetivo aqui é mostrar que nós devemos ter sabedoria, e a fonte da sabedoria é a Bíblia Sagrada. O homem e a mulher devem ter sabedoria para lidar com situações e assuntos como esse, que é o relacionamento sexual. A conclusão da lição, ela diz assim: o texto de Provérbios, capítulo 5, trata a respeito do relacionamento sexual entre os cônjuges. Um relacionamento feliz e harmonioso é uma prevenção contra a infidelidade. A escolha do futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões que o jovem precisa tomar. Por isso, ore e busque direção do Senhor. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Espero de alguma forma ter contribuído aí para a sua aula, ter contribuído aí para você que é aluno e ter trazido uma luz aqui de forma bem simples com relação a esse assunto, o relacionamento sexual. Então estudem, se aprofundem e busquem o melhor para que vocês possam discutir em sala de aula. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.